Vamos então falar um pouco sobre os livros poéticos e, de acordo com o cânon judaico da Bíblia hebraica, os livros poéticos eles se encontram na categoria de escritos. A gente tem no cânon judaico o Pentateuco, a lei, os profetas e os escritos. Então, de acordo com a obra de Valtair Miranda, Fundamentos da Teologia Bíblica, após o Pentateuco, os primeiros profetas e os profetas posteriores, a Bíblia hebraica apresenta um conjunto literário intitulado Escritos. Estes, por sua vez, encontram-se divididos em 3 grupos: os livros poéticos, os 5 rolos e os restantes. Não é claro o motivo pelo qual esses livros estão agrupados nessas 3 categorias. Se é fácil dizer porque Salmos, Provérbios e Jó estão agrupados como poéticos, não é tão fácil entender o motivo pelo qual Cântico dos Cânticos e Eclesiastes não entram nesse grupo, no cânon judaico. Essas 2 obras também são de natureza poética. Talvez possamos atribuir essa classificação novamente aos estágios de reconhecimento canônico. Isso indicaria que, após os profetas posteriores, 3 obras poéticas alcançaram condição de escritura sagrada entre os judeus: Salmos, Provérbios e Jó. Numa fase seguinte, 5 outras foram incorporadas no mesmo cânon, que fechou com o recebimento de Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, que no caso aqui seria 1º e 2º Crônica no nosso caso, e Esdras, Neemias para a gente seria Esdras e Neemias. Então, o que a gente tem na categoria de livros poéticos é um pouco dos escritos e dos 5 rolos. No caso dos escritos, a gente tem Salmos, Provérbios e Jó, que é uma literatura poética. No caso dos cinco rolos, a gente tem Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, juntamente com Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, certo? Então, quanto à questão dos livros poéticos, deixa eu ver aqui. Ao lado das tradições narrativas e proféticas do povo de Deus, corria há séculos uma tradição cultual ou sapiencial. A primeira estava em torno do culto, ou seja, a cultual. Era constituída de orações e cânticos compostos para a adoração no templo. A segunda estava no entorno dos palácios. Os salmos nasceram no contexto do culto, já Provérbios em torno do palácio. Desde que se iniciou a monarquia em Israel, seus reis ficaram famosos. O maior deles foi Salomão, que pela capacidade de produzir provérbios ou máximas de sabedoria. Esses hinos e ditados populares corriam no meio da população. Talvez já existissem pequenas coleções escritas. Muitos estudiosos acreditam que os grandes livros de Salmos, Provérbios e Jó foram redigidos somente na volta do exílio. Aí já é questão de pesquisadores, certo? Mas não há consenso quanto a isso. Por exemplo, há quem atribua a compilação e edição de Provérbios a pouco depois de 700 a.C. Já o livro de Jó é datado por alguns como da era patriarcal ou do tempo de Salomão. Então a gente tem aqui a estrutura dos livros poéticos que envolvem Salmos, Jó e Provérbios. Quanto à questão da teologia dos 5 rolos, vamos lá.
A seção da Bíblia hebraica denominada 5 rolos possui 3 tipos de obras: Cântico dos Cânticos, que é alvo do nosso estudo, para nós aqui está na qualidade de poéticos do cânon protestante, e Eclesiastes devem ser entendidos também como obras poéticas e poderiam bem ser discutidos junto com Provérbios, no nosso contexto e pela estrutura literária. Nasceram e se desenvolveram igualmente em torno do Palácio de Israel. Ruth e Esther, por outro lado, podem ser lidos como obras narrativas e contam a história de 2 mulheres muito fortes. As 2 obras têm mulheres como heroínas dos livros que levam seu nome. Já Lamentações precisa ser lido como obra profética, ao lado dos demais textos proféticos da Bíblia hebraica. Tanto é assim que no arranjo do Antigo Testamento, Lamentações foi inserido logo após o livro do profeta Jeremias. Então, de acordo com os 5 rolos, nós temos Cântico dos Cânticos, que é alvo do nosso estudo aqui enquanto literatura poética, Ruth, que é narrativa, a gente até estudou isso num outro período, não sei se você lembra. Isso. Lamentações, que está na condição de proféticos, certo? E Eclesiastes, que é o nosso alvo aqui, porque está na condição de gênero literário poesia, e Esther também, que é um material de narrativa. E nesse caso a gente fecha esse bloco em que a gente trata dos nossos livros poéticos, que estão em 2 categorias diferentes no cânon judaico, que são os 5 rolos e que estão na categoria de escritos. Perfeito? Então, fechamos aqui apresentando a nossa literatura poética, que tem a ver com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. É bom lembrar, né, que esses livros, eles apontam para a grandeza divina e para os dramas humanos. E isso, digamos, na questão da grandeza divina, você tem as palavras de adoração, de celebração, e nos dramas humanos, a questão de dicas para você evitar quebrar a cara. E caso tenha quebrado, como é que faz para consertar?